Jesus sabia que, por causa da sua crescente popularidade, logo haveria um confronto entre ele e os fariseus. Como o momento ainda não era propício para esse tipo de confronto, então ele retornou para a Galiléia. Havia dois caminhos para se chegar à Galiléia. O mais curto era o caminho que atravessava Samaria, e embora fosse o caminho mais curto, os judeus piedosos o evitavam. Isso porque havia uma profunda desconfiança e antipatia entre os judeus e os samaritanos, que teve seu início no cativeiro de Samaria no ano 722 a.C., que está registrado em 2 Reis 17. Mas João nos mostra que a missão de Jesus é guiada por uma agenda divina e não por conveniências culturais ou preconceitos raciais. Se no capítulo 3 Jesus recebeu a elite religiosa no silêncio da noite, no capítulo 4 ele nos leva a uma cidade de Samaria chamada Sicar ao meio-dia para um encontro improvável. Ele para junto ao poço de Jacó, exausto e com sede. Aqui João reforça a humanidade real do Verbo encarnado. E então chega uma mulher samaritana para buscar água. Ela vem em um horário incomum e sozinha. Normalmente, as mulheres vinham buscar água mais cedo e em grupos. Talvez tenha havido uma necessidade repentina, ou talvez ela fosse uma pária social rejeitada pelas outras mulheres da comunidade. Ao pedir água a uma mulher samaritana, Jesus rompe 3 barreiras monumentais de uma só vez. A barreira social, pois está falando com uma mulher sozinha, a barreira étnica, pois está interagindo com uma samaritana, e a barreira religiosa, pois ele é um rabino falando com uma pessoa considerada herética. Além disso, Jesus desperta a curiosidade da mulher pelas coisas de Deus, sobre quem ele é e sobre o que ele poderia lhe dar. Para o público de João, que vivia em comunidades dispersas e muito hostilizadas, essa cena era uma prova de que o evangelho não possui fronteiras. O diálogo entre Jesus e a samaritana é uma obra-prima do evangelismo pessoal. Jesus não começa com um sermão, mas com uma necessidade compartilhada. Ele transita habilmente da água do poço para a água viva. Na antiguidade, chamavam a água de uma nascente de água viva, porque parecia viva ao brotar do solo. À primeira vista, pode parecer que Jesus falou para uma mulher sobre uma fonte ativa que estava ali, nas proximidades. Mas Jesus faz um jogo de palavras com a expressão água viva, pois ele se referia à água espiritual, que sacia a sede espiritual e dá vida. A resposta da mulher samaritana foi lógica, mas não espiritual. Ela queria, claro, evitar o trabalho de ir ao poço todos os dias. E então Jesus toca na ferida da vida pessoal daquela mulher, mencionando os seus 5 casamentos. Ele não toca nesse assunto para condená-la, mas para se revelar como aquele que conhece o coração humano além das aparências. Segundo Spurgeon, Cristo tem portas diferentes para entrar na alma de pessoas diferentes. Em alguns, ele entra pelo entendimento, em muitos, pelos afetos. Alguns, ele vem pelo caminho do medo, a outros, pelo da esperança. E a esta mulher, ele veio pelo caminho da sua consciência. A mulher, tentando fugir do desconforto da sua própria história, levanta a maior polêmica teológica da época: se o local de adoração é no Monte Gerizim ou em Jerusalém. A resposta de Jesus é o coração desta conversa e a chave para entender a realidade do cristianismo que era vivido pelos leitores de João depois do ano 70. Jesus diz: vem a hora, apontando para a cruz, a ressurreição e a descida do Espírito, em que os verdadeiros adoradores não dependerão de um local específico, mas adorarão em espírito e em verdade. E João acrescenta: e já chegou, confirmando aos seus leitores que essa nova era já é uma realidade presente na vida da igreja, porque Jesus já veio. A presença de Deus não está mais restrita a uma arca ou a um santuário de pedra, mas reside na pessoa de Cristo e naqueles que estão nele. Para os ouvintes de João, que haviam visto o templo de Jerusalém ser destruído e estavam sendo expulsos das sinagogas, essa frase era libertadora.
O acesso a Deus não estava mais preso a um templo, mas à pessoa de Jesus, o Messias, que agora se revelava abertamente a uma mulher estrangeira como o poderoso Eu Sou. Note o contraste com o capítulo anterior. Nicodemos, o mestre da lei, saiu do encontro com Jesus pensativo e em silêncio. A mulher samaritana, a excluída, deixa o seu cântaro para trás e corre para anunciar Jesus a toda a cidade. Ela se torna a primeira missionária em território estrangeiro registrada por João. Enquanto isso, os discípulos chegam e insistem com Jesus para que ele coma. Eles se preocupam com a comida física, mas Jesus lhes ensina que a sua verdadeira nutrição espiritual vem de realizar a vontade de Deus e concluir a sua obra, tirando o foco deles apenas do alimento físico. Ele utiliza a metáfora da colheita para comunicar ideias espirituais. A ideia de colheita significava que havia muitas pessoas prontas para serem recebidas no reino de Deus. Ele destaca que no reino o trabalho é cooperativo. Eles estavam sendo enviados para colher em campos onde eles não tinham plantado. Outros realizaram o trabalho árduo e preparatório da semeadura, e agora eles entrariam e participariam dos frutos desse esforço anterior. O foco é a unidade da missão, onde semeadores e ceifeiros se alegram juntos pelo resultado final. Após o testemunho da mulher samaritana, muitos da sua cidade creram em Jesus e o convidaram a permanecer com eles. Jesus ficou lá 2 dias. Através do contato direto com suas palavras, muitos outros passaram a crer, consolidando uma fé que não dependia mais apenas do relato da mulher samaritana, mas da própria experiência. O trecho culmina na importante declaração dos samaritanos de que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas Jesus não oferece apenas água viva. Ao chegar em Caná, onde ele havia transformado água em vinho, ele dá uma palavra de cura para o filho de um oficial do rei que estava doente em Cafarnaum, e o moço é curado, provando que a palavra de Jesus tem autoridade sobre a distância, sobre a doença e sobre as divisões humanas. Esse foi o segundo milagre de Jesus. Se os sinóticos nos mostram Jesus indo às ovelhas perdidas de Israel, João 4 nos mostra que o campo de Deus já está branco para a colheita, fora dos limites de Israel e em todo o mundo. E no capítulo de amanhã, o nosso foco será o poder da voz de Jesus, que interrompe décadas de paralisia e desafia tradições religiosas. Eu espero você amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.